as 12 razões pelas quais uma delas pode ser a sua e você, adulto, ainda não fala inglês. A primeira, as nossas escolas. Infelizmente, no nosso país, o inglês não é ensinado de uma forma que você saia bilíngue da escola. O inglês só existe ali para constar no currículo. Claro que existem escolas e escolas, mas eu estou falando de modo geral. A nossa escola pública, a nossa escola que é ofertada para a maior parte da nossa população. Então é desnivelado, né? Tem quem gosta, quem não gosta, quem sabe, quem não sabe. E não dá para ensinar a falar numa sala de 40 alunos. Nos outros países, o inglês é ensinado junto com a língua mãe. Então, as crianças já saem da escola bilíngue. Infelizmente, no nosso país não tem isso. Então, o inglês nas escolas brasileiras pode ser o primeiro, o início de uma birra com o inglês. E depois de você crescendo com essa birra, fica mais complicado lá na frente, né? Um dos motivos também, que pode ser o 2, sala de cursinho de inglês com muitos alunos. Bom, gente, com muitos alunos até tem cursinho de inglês que não tem, mas é nível diferente e idade diferente. Eu, como ex-coordenadora comercial e como ex-diretora de cursinho de inglês, eu posso te falar que hoje, para o cursinho de inglês funcionar, eu estou dizendo financeiramente, ele precisa de no mínimo 5 alunos para conseguir pagar o professor, pagar os custos que uma escola de inglês tem. E hoje em dia está muito difícil tudo isso. Então o que eles fazem? Eles acabam colocando pessoas de níveis diferentes e pessoas de idades diferentes. Na época que eu fiz inglês, isso há 40 e poucos anos atrás, a gente ficava disputando qual era a escola de inglês que a gente queria ir. Hoje em dia as escolas de inglês que ficam caçando alunos, né? Infelizmente, a situação financeira do país também tem vários fatores que dificultam a escola de inglês de conseguir esses alunos que antes eram a grande maioria que ia para lá, né? Hoje só procura inglês realmente na hora que tá ali já, né? Eu preciso do inglês. O que acontece com a maioria que me procura, que daí nem quer ir para cursinho de inglês porque não quer estudar com gente de outra idade. Você trabalhou o dia inteiro, chega cansado no cursinho, aí você vai lá, tem um adolescente querendo brincar, ou você viaja muito, seu horário de trabalho é diferente, e aí você falta na aula, depois não tem reposição, você não consegue ir naquele horário. Então são vários fatores que dentro do cursinho de inglês, principalmente, né? Você não consegue ter a atenção que você precisa. Decoreba, frases prontas. Gente, essa coisa de decoreba é incrível. Tem aluno que você pergunta uma coisa para ele, ele responde no automático. Eu até dou um exemplo que é o mais comum, tenho certeza que você já ouviu. How are you? I'm fine, thanks, and you, não é? Só que essa coisa do I'm fine, thanks, and you, gente, é a coisa mais decorada e mais formal que existe. Quando eu falo I'm fine, assim, tô bem. Imagina que você tá num pub tomando lá a sua cerveja. Você tá lá num pub tomando uma cerveja e vem lá o garçom pra te servir mais. Aí você não quer mais. Você fala assim, oh no, thanks, I'm fine. Obrigado, tô bem. Esse eu tô bem, assim, me deixa aqui, eu tô bem. Não é pra você usar na situação de how are you. O how are you, você vai numa coisa mais informal. I'm okay, thanks. Aí sim, and you, I'm great. Agora, my friend, I'm tired. Pode falar a verdade, não tem que responder I'm fine, thanks, and you, porque tá no livro. Tá? Então você não tem que usar a frase decorada. Lembre-se, você aprendeu inglês para conversar com alguém que não sabe português. Então é para conversar, não é para falar coisas decoradas. Então frase decorada, furada, tá? Você tem que falar a sua realidade. Acreditar que a aula de cursinho todo dia vai ajudar. Até aluno que fala assim pra mim, você tem vaga? Eu falo, não tenho, só tenho uma vaga. Ah, não, eu quero aula todo dia. Gente, não adianta você ter aula todo dia se você não trabalha aquilo que você aprendeu. Então, todo dia eu vou lá e dou um conteúdo pro aluno. Se ele não trabalhar, se ele não praticar o que eu ensinei pra ele, vai ser só um monte de informação ali sem função nenhuma. Imagina você indo numa feira e você comprando um monte de verdura, um monte de fruta e colocou ali na geladeira. Nossa, comprei um monte de coisa saudável, que legal, colocou tudo lá. Aí você simplesmente não come. Vai lá uma semana depois para ver o que aconteceu com aquilo. Estragou tudo. Você perdeu tudo. É a mesma coisa. Um monte de conhecimento jogado na sua cabeça sem você praticar não ajudou em nada. O mais importante no aprendizado de uma língua é a prática. Tem que ter informação e prática. Mas essa coisa de decorar e responder
Não tá com nada. Métodos engessados. Gente, eu sei porque eu trabalhei quanto tempo da minha vida? 20 e poucos anos em franquia de inglês. Quando a gente trabalha numa franquia, numa escola que tem uma bandeira, você é obrigado a seguir aquele método. Então vamos colocar assim que você, sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Já aconteceu de aluno me procurar para fazer entrevista de emprego. E aí você tá fazendo um cursinho de inglês que lá a lição é sobre futuro. Então você tá lá treinando o futuro no seu cursinho de inglês, mesmo que seja de conversação, a aula, tal, futuro. Mas naquela hora você precisa o quê? Da entrevista. Não adianta você ficar aprendendo a falar sua frase no futuro. Mas o método daquela escola só pode ensinar na ordem que está no livro da escola e daquele jeito. Porque são métodos engessados. Franquias têm que terminar a aula naquele dia e tantas horas de aula. É uma coisa engessada. Então, às vezes, uma coisa engessada não serve para você. Mais uma razão aqui. Focar na gramática e deixar a conversação de lado. A gramática é importante? Sim, gente. Porque senão você vai ficar falando aí tudo de qualquer jeito, né? Não que não exista compreensão, né? Tem gente que fala errado e a gente entende, tudo bem. Mas não é uma coisa bacana você ficar falando com a gramática toda estourada. Que é uma coisa que acontece muito quando você vai para outro país sem base nenhuma. Às vezes você volta falando inglês fluente, mas com a gramática bem estragada. Aí é ruim para você entrar até numa empresa, eu falo inglês, mas você não consegue ter uma conversa num padrão razoável de gramática para você participar de uma reunião, qualquer coisa assim. Achar que precisa saber tudo para começar a falar. Tem gente que desanima, fica lá estudando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros para depois, quando vai começar a conversação? Conversação começa agora, começa hoje. Quando a mãe tem um bebê lá, não começa a conversar com o neném até dentro da barriga? Eu, pelo menos, foi assim. Ou a gente espera primeiro criança nascer, ir para a escola, começar a escrever, ser alfabetizado, para depois eu começar a conversar com a criança. Não, conversar é agora. Então, tudo que fazia, tudo que você aprende já é para falar na hora. Senão você vai aprender um monte de coisa e vai ficar ali esquecido. Mais uma aqui, gente. Escolher mal filmes e música. Isso é uma coisa muito interessante. Tem gente que fala assim pra mim, ai, Adriana, tô desanimada. Nossa, eu fui assistir um filme lá, não entendi nada. Mas o filme era do quê, gente? O filme era de guerra, lá com um monte de barulho de bomba explodindo, aquele vocabulário lá de sargento, de não sei o quê, com um capitão. Ou então foi assistir um seriado tipo Big Bang Theory. Não adianta você pegar um negócio que não é o seu nível ainda. A gente tem que começar escutando alguma coisa que vai começar a preparar o meu ouvido para coisas mais difíceis depois, mas tem que começar. E a gente tá na 8ª, eu vou pra 9ª agora. Querer falar como nativo. Tem gente que fala assim, não, eu não tenho vergonha, meu sotaque de brasileiro aqui. Eles falam igual bonitinho, eu com esse sotaque. Gente, em primeiro lugar, cada um com seu sotaque. O nativo, quando vem pro Brasil e fala, eu querer um pão de queijo, todo mundo, ai, que lindo, eu querer, né? Tá lá com o sotaque dele, compra o pão de queijo dele, feliz da vida, e a gente babando no sotaque dele. Não é isso? Quero ter sotaque igual? Não. Cada um com seu sotaque. O importante é a gente falar a palavra correta sem comprometer o significado. Seguir vários professores diferentes na internet. Aí é bom, Adriana? Eu vejo um monte de professor, não é legal? Ver um monte de professor na internet é legal se você tiver uma base boa de inglês. Senão vai ficar a mesma coisa que eu falei lá de você ficar tendo aula de inglês todo dia sem proveito. Se você pegar um professor lá explicando o presente perfeito, você não sabe nem se comunicar, se apresentando ainda. Você vai aprender aquilo e você não vai conseguir usar. Ou às vezes pode até atrapalhar, sabe? Porque é importante, existe uma sequência. Imagina você corrigir o seu filho de 1 aninho a falar, nós iremos. E seu filho está começando lá a aprender a pedir comida, aprender a falar cocô, quer fazer cocô, quero água, sei lá. E você já está exigindo uma coisa lá na frente do seu filho. Existe uma ordem para você ir ensinando e aprendendo. Então, eu não posso chegar na minha primeira aula lá da HelloFlix e ensinar você a formar frases, o que você faria se você ganhasse na loteria? Não. Então tem que ser assim bem gradual e existe uma ordem lógica. A gente tem que ter uma base sólida para nossa casa, montar um casarão ali do castelinho de areia, o que vai acontecer? Vai cair tudo? Então, se você seguindo vários professores, você não tem sequência lógica, porque as pessoas colocam muitas informações
alguns conteúdos na internet, mas não tem sequência. A sequência você só vai conseguir se você acompanhar algum curso, né, para você realmente ir ali construindo seu castelinho desde a base até a torre. Agora, se você já tem inglês, se você já consegue se comunicar em inglês, se você já tem uma base de inglês, é bacana. Você segue um aqui, segue ali, aprende uma coisinha ali, é bacana. Eleven agora, número 11. Se comparar com quem sabe mais. É incrível o número de adultos que chega aqui me procurando e me conta lá que estava com vergonha de falar, porque tem um colega na empresa que fala muito bem e ele tem medo desse colega ficar lá comparando, tirando sarro dele. Então, se comparar com quem sabe mais, gente, não tá com nada. Sabe por quê também? Porque você tem que se comunicar. Então, digamos, tá tendo uma reunião lá, o seu amigo arrasou no inglês, falou. E você falou só 2 frases, mas você conseguiu o que você queria? Você conseguiu passar a informação que você precisava e conseguiu entender a informação que está sendo dada? Missão cumprida. Não interessa o outro que falou 20 frases lá. Tá? Não dá pra você se comparar e você nem sabe se tá certo, daqui a pouco ele tá falando um monte de besteira. Então não fica preocupado nem de ser julgado, também não fica julgando não. Se preocupa só com aquela pessoa que não fala o português, se ela tá te entendendo e se você tá conseguindo se comunicar com ela. E a 12ª gente, eu acho que é a principal de todas. Não deu certo até hoje? Tenta de novo, tenta diferente, uma hora vai dar certo. Importante é você não desistir achando que o problema é você. Isso acontece muito. Aluno chega pra mim e fala assim, não levo jeito, Adriana, não adianta, não levo jeito com o inglês, eu tenho muito problema com o inglês. Coloca uma coisa na sua cabeça também, a palavra tem poder, essa coisa eu tenho problema com o inglês, você tem pouca prática. Você tem pouca prática. Quando eu saí de casa, eu convidei meu pai para comer uma lasanha na minha casa. Imagina, gente, eu tinha 20 anos de idade. Coitado do meu pai naquela lasanha que ele comeu naquele dia na minha casa. Era puro sal o negócio. Hoje, com os meus 54 anos, meu pai, quando vem em casa, minha madrasta fala assim, já vai lá passar bem, né? Meu pai adora a minha comida. Mas também, né, gente? 34 anos, melhorando um pouquinho cada dia. Não tô dizendo que você vai demorar 34 anos para aprender a falar inglês, não, tá? Eu tô dizendo só que a prática leva a gente à perfeição. É o seu comprometimento, é a sua disciplina, a sua vontade que vai fazer diferença na sua vida. Você quer uma coisa diferente na sua vida? Faça uma coisa diferente. E fazer alguma coisa diferente significa buscar um outro método, que seja leve, que seja prazeroso, que seja pontual, que atenda às suas necessidades, que se preocupe em você com a sua particularidade, que queira olhar para você como indivíduo, não como mais um.